Olá, olá pessoal, sejam muito bem-vindos para a nossa quarta aula do nosso curso extensivo de Direito Penal, parte geral. Meu nome é Moacir Neto, sou delegado da Polícia Civil aqui de Minas Gerais já há 12 anos. Sou também um apaixonado aí pelo desenvolvimento pessoal de todas as pessoas que se propuserem a caminhar por essa jornada aí que a gente já trilhou um dia e agora estamos aqui tentando auxiliar vocês, que é a jornada do estudo para concurso. Se você ainda não se inscreveu aqui no canal, eu sugiro que você se inscreva, ative as notificações para não perder nenhum vídeo novo. Todas as segundas-feiras nós destinamos esse dia para colocar uma aula sobre o direito penal, uma aula teórica. Às sextas-feiras nós fazemos uma aula de resolução de exercício e ao longo da semana também divulgamos outros vídeos relacionados a estudo, motivação, organização, enfim, todo esse universo que engloba o estudo para concurso público. Hoje, então, é a nossa quarta aula. Já vimos a parte introdutória, a parte de princípios, interpretação da lei penal, conflito aparente de normas e hoje falaremos da lei penal no tempo. Então, fica comigo até o final desse vídeo para você acompanhar toda essa aula e ao longo da semana resolver as questões para ter uma boa fixação da matéria. Vamos lá. Pessoal, então, sem mais delongas, vamos começar a nossa aula aqui de da eficácia da lei penal no tempo, tá certo? Então, vamos começar aqui. Primeira coisa, pessoal, nós temos que ter em mente que o princípio da legalidade, ele vai pautar toda a atuação do direito penal, toda a normatização do direito penal. E temos como regra que a lei aplicável, né, ao caso concreto será aquela que estava vigente à época do fato. Então, se aquele fato foi praticado sob vigente de uma lei, de uma determinada lei, essa lei vai gerir os efeitos penais que serão aplicados àquele caso. Essa é a regra. E qual é a exceção? A exceção é a extratividade. Pode acontecer da lei penal se aplicar a fatos que ocorreram quando ela não estava vigente, né? Antes mesmo da sua criação, ou seja, ela vai se aplicar retroativamente. E pode acontecer também dessa determinada lei penal ter sido revogada e um fato que foi praticado durante a sua vigência, por exemplo, ela foi revogada e vai se aplicar a esse fato. Por exemplo, um fato foi cometido em janeiro. Essa lei foi revogada em julho e em dezembro se deu o julgamento. Se houver ali a presença dos requisitos para aplicação dessa lei, essa lei que estava vigente em janeiro, que foi revogada em julho, mesmo revogada, ela continuará a ser aplicada ali, por exemplo, num julgamento que ocorreu em dezembro. Então, essa é a ideia da extratividade, essa possibilidade da lei penal caminhar no tempo, se aplicar tanto a fatos que ocorreram no passado, também quanto a fatos depois dessa lei penal ter perdido a sua vigência. Essa é a ideia da extratividade. E quando isso ocorre? No direito penal, nós já vimos que até em razão da discrepância de forças entre o Estado, né, na sua persecução penal e com relação ao indivíduo, né, com a sua capacidade de resistir a essa persecução penal do Estado, acaba que tudo é mais favorável ao réu, tudo é mais favorável àquele indivíduo que está sofrendo aquelas consequências. Então, para haver essa aplicação da lei penal, seja retroativamente, seja ou ultrativamente, o requisito é que seja benéfico ao réu, pelo menos em regra. Nós veremos duas únicas exceções em que a lei penal, mesmo que mais maléfica ao réu, ela vai ser aplicada, mesmo se tiver, por exemplo, perdido a sua vigência, a exemplo das leis temporárias e leis excepcionais, mas aí nós vamos falar um pouco mais adiante, tá certo? Então, fica comigo aqui. Falamos então do tempo do crime agora. O artigo 4º do Código Penal, ele fala o seguinte, olha, considere-se praticado o crime no momento da ação ou omissão, ainda que outro seja o momento do seu resultado. O que esse artigo está falando? Ele está falando o seguinte, olha, se o agente praticou o crime hoje, vamos pensar aqui em um homicídio. Ele tentou contra a vida de outro, mediante a utilização de arma de fogo, desferiu lá 10 disparos contra o indivíduo. Então, a sua conduta foi realizada hoje, segunda-feira. E aí vamos dizer que na quarta-feira teve uma lei penal, entrou em vigor uma lei penal que previa ali uma sanção mais gravosa para essa conduta. Se o homicídio era de 6 a 20, essa lei penal ali na quarta-feira
previu uma pena ali de, sei lá, de 10 a 30. Então vejam vocês que a conduta ocorreu na segunda, na quarta teve essa nova lei penal, e na sexta o resultado se consumou. Então vamos pensar que a vítima foi para o pronto-socorro, foi atendida, entrou em coma, enfim, e ela só veio a falecer na sexta-feira. Então percebam vocês que a determinação do tempo do crime ela é importante para nós visualizarmos qual será a lei penal a ser aplicada naquele caso concreto. Porque se o tempo do crime fosse pautado pelo resultado, a lei penal que seria aplicada seria aquela lei que entrou em vigor na quarta-feira, nesse nosso exemplo, pelo menos. Ao passo que, se o tempo do crime for considerado, como de fato é considerado no artigo 4º, o momento da ação ou omissão, no caso, segunda-feira, a lei penal será outra, que nesse caso será aquela que estava em vigor ali na segunda-feira. Então vejam vocês que é importante você determinar o tempo do crime, e para isso o artigo 4º do Código Penal, ele bem diz aqui que o tempo do crime é considerado, o crime considera-se praticado o crime no momento da ação ou omissão, ainda que outro seja o momento do resultado. Beleza? Então vamos seguindo aqui. Eu quero que vocês fiquem atentos para a seguinte questão. Quando a gente estuda o tempo do crime, é justamente para a gente poder resolver esses conflitos que vão aparecendo de sucessão de lei penal no tempo. E o que é a sucessão de lei penal no tempo? É quando nós temos uma lei em vigor, e aí ela perde a sua vigência, né? Ela é revogada, e aí em seguida entra uma outra lei penal. E por que eu estou deixando claro essa dinâmica? Porque eu deixei bem expresso para vocês na aula passada, se não me engano, de que vocês não podem confundir o conflito aparente de normas com a sucessão de lei penal no tempo. No conflito aparente de normas, existem duas normas em vigor. Existem duas normas que aparentemente estão contradizendo, né, estão contraditórias entre si, e aí, mediante aqueles princípios, mediante aqueles métodos lá, né, nós resolveremos esse conflito aparente e aplicaremos ou uma lei ou outra. Ao passo que na sucessão de lei penal no tempo, uma lei deixa de existir para que outra passe, então, a reger aqueles casos que foram praticados. Percebam vocês que pode até acontecer de uma lei eventualmente revogada ser aplicada àquele caso, a exemplo da outra atividade. Mas fato é, não existem duas leis penais em vigor ao mesmo tempo, tá certo? Então essa é a diferença da sucessão de lei penal no tempo para o conflito aparente de normas. Então vamos lá. A regra geral, como vocês mesmos sabem, é a irretroatividade, salvo, como já mencionamos, para beneficiar o réu. Então, uma lei penal mais gravosa, ela não será aplicada a fatos que ocorreram antes da sua vigência. Por outro lado, se entra uma lei penal e ela é mais benéfica, aí nesse caso sim, aí ela pode retroagir e se aplicar àqueles casos, àqueles fatos que se deram antes da sua vigência. Então, beleza. Aí o próprio artigo 5º, inciso 40 da Constituição Federal, fala o seguinte: olha, a lei penal não retroagirá, salvo para beneficiar o réu. Então vejam vocês que essa irretroatividade e até mesmo essa retroatividade da lei penal mais benéfica são previstos constitucionalmente, em sede constitucional. E aí aqui eu elenquei para vocês quais são os casos que a gente tem que se preocupar quando a gente estuda a sucessão de leis penais no tempo. E aí aqui temos a lei, quando surge uma lei incriminadora, quando surge uma novatio legis impégios, que é aquela lei que prejudica a situação do réu, uma abolicio crimes, que é quando uma lei é revogada e aquela conduta que antes era tida como criminosa não mais é tida como crime. Temos a novatio legis in melius, que é aquela lei que prevê um benefício, que ela é mais benéfica para o réu. E temos a continuidade normativo típica, alguns elencam como princípio da continuidade normativo típico. Então, são casos que nós vamos nos debruçar agora aqui no estudo dessa aula, para a gente entender um pouco sobre essa sucessão de lei penal no tempo, beleza? Então, vamos começar aqui com o primeiro caso, que é a sucessão de lei incriminadora, que é o seguinte: olha, determinada conduta, ela era um indiferente penal. Então, vamos pensar qualquer conduta que seja. Vamos pensar que não existia o crime de furto, não existia essa conduta típica de subtrair para si coisa alheia móvel. Tudo bem.
Aí, quando o agente ia lá e cometia essa conduta, ele não tinha um crime, por assim dizer, que previa a punição daquele fato, daquele crime. E aí vem uma nova lei e passa a prever aquela conduta como crime. Essa é a ideia de uma lei penal incriminadora, quando surge uma lei penal que prevê aquele comportamento como crime. E aí, outro exemplo concreto aqui para vocês, inclusive que aparece bastante em provas de concurso, é o crime de fraudes em certame de interesse público. A Lei 12.550 de 2011 previu o seguinte, olha, o artigo 311-A do Código Penal fala o seguinte: utilizar ou divulgar indevidamente com o fim de beneficiar a si ou a outrem, ou de comprometer a credibilidade do certame, conteúdo sigiloso de. Aí vem aqui os seus incisos, e um deles é o concurso público. Então, antes de 2011, antes dessa lei, se você era pego ali fraudando aquele concurso público, não existia uma conduta típica que iria criminalizar, que iria prever uma sanção para aquele tipo de conduta. Então, você muitas vezes era punido administrativamente ou sofria alguma outra sanção de outro ramo do direito, mas não do direito penal. Então, vejam vocês que antes de 2011 não existia esse crime. Com a Lei 2.550, esse crime passou a ser previsto no nosso ordenamento, e aí, a partir de então, se aquele indivíduo comete aquele fato, comete aquela conduta, ele é punido conforme esse artigo. Então, foi uma lei penal incriminadora, e como regra, inclusive constitucional, nós sabemos que ela é irretroativa. Beleza. Então, vamos seguindo aqui. O próximo caso é a novatio legis impégios, que é aquela lei que prejudica a situação do réu. Também, em razão de sede constitucional, previsão constitucional, ela é irretroativa. Então, veja o exemplo que eu trouxe para vocês, é um caso, inclusive, atual do artigo 155, do artigo de furto, né, do crime de furto aqui no Código Penal. Subtrair para si, para si ou para outro, em coisa alheia móvel, ele prevê que a pena de reclusão de 1 a 4, e o parágrafo 4º traz as figuras qualificadas. Então, veja vocês, a pena de reclusão de 2 a 8 e multa, se o crime é cometido, o inciso segundo fala, com abuso de confiança ou mediante fraude, escalada ou destreza. Então, vejam vocês que até 2021, todo furto que era praticado utilizando o agente da fraude, qualquer fraude que fosse, ela era punida, né, essa conduta era punida conforme o 155, parágrafo 4º, inciso 2º, com abuso de confiança ou mediante fraude. Então, era um furto qualificado, pena de 2 a 8. Aí veio a época de pandemia. E na época de pandemia, os casos de furto mediante fraude, principalmente fraude eletrônica, eles aumentaram exponencialmente. E aí o legislativo, né, o Congresso, enfim, teve a necessidade de dar uma resposta àquilo, até fazendo um link aqui com a criminologia, uma própria manifestação de um direito penal de emergência, ou às vezes até um direito penal simbólico, por assim dizer. Ele foi lá e editou a Lei 14.155, que acrescentou o parágrafo 4º B, que traz a seguinte redação: a pena é de reclusão de 4 a 8, não mais de 2 a 8. 4 a 8 e multa se o furto mediante fraude é cometido por meio de dispositivo eletrônico ou informático conectado ou não à rede de computadores, com ou sem violação de mecanismo de segurança ou a utilização de programa malicioso ou por qualquer outro meio fraudulento análogo. Então vejam vocês que até esse momento o crime de furto utilizando-se da fraude, ele caía ali na figura qualificada do 155. Então, a partir desse momento que veio uma lei e previu que agora, olha, não, se essa fraude ela é utilizada por meio informático, pela internet, meios eletrônicos, com ou sem invasão de dispositivo, aí não, aí a pena não é de 2 a 8, e sim de 4 a 8. Então, vejam vocês que, de certa forma, aumentou aquela pena mínima, então houve uma ação prejudicial ao réu. Então, por previsão constitucional, previsão legal e constitucional, essa lei ela não será aplicada aqueles fatos que ocorreram antes da sua vigência. Claro que a partir de 2021, todos aqueles casos que se enquadram nesse tipo penal sofrerão a sanção mais gravosa. Beleza? Então vamos seguindo aqui o próximo caso. Aliás, antes de passar para o próximo caso, né, eu quero que vocês fiquem atentos a uma questão. A súmula 711 do STF diz o seguinte: a lei penal mais grave aplica-se ao crime continuado ou ao crime permanente se a sua vigência é anterior
a cessação da continuidade ou da permanência. Para a gente falar um pouco aqui dessa súmula 711, a gente tem que explicar um pouco o que que é, pelo menos em linhas gerais, porque a gente vai ter a nossa aula específica sobre isso, mas em linhas gerais, o que que é o crime continuado e o que que é o crime permanente. Vamos começar pelo crime permanente. Crime permanente, a doutrina diz o seguinte: olha, permanente é aquele crime que se protrai no tempo. A conduta delitiva, ela se protrai no tempo. Vamos pegar, por exemplo, o crime de drogas, o crime de tráfico, que aí fica mais fácil vocês entenderem por meio de um exemplo. O crime de tráfico, ele prevê vários núcleos, vários verbos ali no artigo 33 da Lei 11.343. E dentre eles está o de ter em depósito. Então vejam vocês que quando o agente tem em depósito, a partir do momento que ele acondicionou aquela droga, condicionou o entorpecente naquele depósito, seja na sua casa, seja no trabalho, enfim, onde quer que seja, essa conduta ela vai se protrair durante o tempo. Então, se ele mantém em depósito hoje, durante uma semana, durante um mês, durante um ano, ele está cometendo aquele crime. Aquele crime não se consumou, porque ele ainda está sendo cometido. Então, essa é a ideia do crime permanente. É diferente do crime instantâneo. Por exemplo, um homicídio. Se você tenta contra a vida de outra pessoa e essa pessoa morre, aquele crime se consumou. Tudo bem que vai vir uma doutrina e vai falar, não, mas esse crime ele é instantâneo de efeitos permanentes, porque a pessoa morreu e não volta ali ao estado anterior. Tudo bem, mas não deixa de ser um crime instantâneo. Então, perceberam a diferença entre um crime instantâneo e um crime permanente? E por que que a gente tem que ficar atento a isso? Pela seguinte questão: se o crime é permanente, se ele se protrai ao longo do tempo, pode ser que venha uma lei penal, que entre em vigor uma lei penal, enquanto essa conduta ainda não se consumou. Então, no exemplo do tráfico que a gente falou, olha, o agente começou a guardar a droga em janeiro. E ele guardou a droga até dezembro. E aí, em janeiro, tinha uma lei em vigor que previa lá a sua pena de 5 a 15 anos. Só que em julho entrou uma nova lei que falou assim: olha, a pena não é de 5 a 15, a pena agora é de 10 a 20. E aí a conduta dele foi até dezembro, perceberam? Então vejam vocês que essa lei penal que entrou em vigor no meio dessa conduta, enquanto ela ainda não havia sido consumada, ela será aplicada. Por quê? Porque entende-se que o crime ainda não consumou. Então a gente não está falando de uma retroatividade da lei penal, de uma lei penal mais gravosa, né, ao réu. Não, a conduta não se consumou. Então aquele crime será, de fato, apenado mais gravosamente, de acordo com essa nova lei que entrou em vigor. E o crime continuado? Ó, o crime continuado é o seguinte: vamos pensar que ele é uma ficção jurídica. Por quê? É como se o agente ele praticasse sucessivos crimes da mesma natureza. Então vamos pensar que ele pratica sucessivos furtos em espaço curto de tempo, utilizando-se dos mesmos meios para execução, utilizando o mesmo modo, em locais ali assemelhados. Então, vamos pensar que um agente ele promove 5 furtos ao longo de uma semana. Então, vejam vocês que hoje ele furta um determinado bem no supermercado, amanhã numa padaria, em seguida ele furta de uma loja, no outro dia ele furta ali de um outro estabelecimento. Então, o Código Penal, a legislação penal fala o seguinte: olha, por ficção jurídica, nós vamos entender que esse crime ele foi um crime continuado. Então, se as penas forem iguais, ele vai sofrer, ele vai sofrer a sanção de apenas um crime, tendo então a sua pena exasperada, né, de 1/6 a 2/3. E se ele cometeu esses crimes, mas tem penas distintas, ele vai responder pela mais grave também com aumento de pena. Então, é de certa forma benéfico, é uma ficção jurídica, uma política criminal que a doutrina aponta para poder beneficiar o agente, tá certo? Então, vamos lá. Percebam vocês que, tanto num caso quanto no outro, de continuidade delitiva, né, crime continuado e crime permanente, se uma lei penal ela entra em vigor no meio dessa conduta, antes da conduta se consumar e antes do último crime continuado, ela será aplicada. Então, essa é a ideia da súmula 711 do STF. E vocês precisam ficar atentos, porque essa súmula cai demais em prova de concurso, beleza? E a indagação que fica é a seguinte: olha, e o crime habitual? Se aplica também, a lei penal mais gravosa, se aplica no mesmo sentido da súmula do STF, da súmula 711?
Aí a doutrina fala o seguinte: olha, tem doutrina que aponta que sim, fala assim: olha, é a mesma ideia. É a mesma ideia, no crime habitual. E o que que é o crime habitual? É aquele que precisa de uma reiteração de condutas para ter a sua consumação. Um exemplo clássico é o exercício ilegal de profissão, né. Então, não adianta a pessoa ir lá e praticar um único ato. Vamos supor que ela está, agindo como médica em uma determinada cidade do interior, ela está atuando ali como médica sem ter o diploma de medicina, sem ser formada, sem ter ali o seu diploma, enfim. Então ele não poderia exercer aquela profissão. Só que se ele vai lá e pratica uma única conduta, ele não será apenado, não terá a consumação daquele crime. Então precisa uma reiteração de condutas, uma habitualidade, para que a gente entenda que aquele crime foi praticado. Então a ideia de parte da doutrina, pelo menos, é a seguinte: olha, é o mesmo raciocínio para o crime permanente e para o crime continuado. E tem uma outra doutrina também, do professor André Zeyceles, que ele tem umas posições fantásticas e acho que bem críticas, que ele fala o seguinte: olha, se naquele momento em específico que você está olhando, se o agente já praticou atos suficientes que caracterizem aquela habitualidade criminosa, aí tudo bem. Aí a gente vai aplicar analogamente o raciocínio da súmula 711. Caso contrário, se naquele momento específico que você está analisando não tiveram atos suficientes para demonstrar aquela habitualidade, aí nesse caso não. Aí só dali para frente que vai ter a possibilidade de aplicação dessa lei mais gravosa, né? Eu acho uma posição fantástica do professor e eu particularmente gosto muito dessa ideia, mas eu quero que vocês tenham em mente que grande parte da doutrina fala que se aplica o mesmo raciocínio do crime continuado e permanente, beleza? Então vamos seguindo aqui, pessoal. Aqui é o caso mais simples que a gente tem, que é o da abolício crimes. E o que é abolício crimes? É quando uma conduta que antes era tida como criminosa deixou de ser. Por exemplo, o crime de adultério. Antes havia, de fato, o crime de adultério, artigo 240 do Código Penal, e depois ele foi revogado e não teve mais nenhum outro tipo penal que teve ali, que veio sancionar essa conduta, continuou a sancionar essa conduta. Então foi um crime que deixou de existir. E percebam vocês que nesse caso, até mesmo em razão de dispositivo de lei, o próprio artigo 2º do Código Penal traz: olha, ninguém será punido por fato que lei posterior deixe de considerar crime, cessando em virtude dela a execução e os efeitos penais da sentença condenatória. Então, a partir daquele momento, se aquela conduta não é mais tida como crime, qualquer um que vier a praticar aquela conduta não vai ser apenado. E, mais do que isso, se tinha um indivíduo que praticou aquela conduta quando existia uma lei prevendo como crime, e agora ele está lá, por exemplo, cumprindo pena ou qualquer outra coisa do gênero, se essa conduta deixa de ser vista como criminosa, também deve cessar os efeitos penais, conforme o próprio artigo 2º. E o parágrafo único, ele vai além, ele fala o seguinte: olha, a lei posterior que de qualquer modo favorecer. Então não é só aquela abolício crimes, quando deixa de prever como criminosa aquela conduta, mas também aquela que traz algum benefício. Lei posterior que de qualquer modo favorecer o agente aplica-se aos fatos anteriores, ainda que decididos por sentença condenatória transitada em julgado. Então vejam vocês que as questões de concurso público vão trazer para vocês: olha, a lei mais benéfica, ela vai se aplicar a fatos ocorridos anteriormente à sua vigência, desde que não tenha havido sentença condenatória transitada em julgado. E aí essa assertiva vai ser falsa, por expressa previsão legal, beleza? Muito se discute, pessoal, a respeito da natureza jurídica. Há doutrina que fala que seria uma causa excludente de tipicidade. Entretanto, até mesmo por disposição legal, o artigo 107, inciso 3º do Código Penal, prevê que abolício crimes é uma causa extintiva de punibilidade. Então é isso que você vai levar para a sua prova, principalmente uma prova objetiva. Afinal de contas, você tem um Código Penal te embasando ali, beleza? Então, outra coisa que eu quero que vocês fiquem atentos é o seguinte: olha, ele fala o seguinte, que essa lei penal mais benéfica, ou seja, uma lei que vai abolir uma conduta criminosa, ela vai ser aplicada, né, aquele fato cometido anteriormente à sua vigência, e os efeitos penais, eles serão, afastados, né, cessando em virtude dela a execução e os efeitos penais.
E o que seriam esses efeitos penais? Olha, a gente sabe que os efeitos de uma condenação, existem os efeitos penais e os efeitos extrapenais. Os efeitos extrapenais, por exemplo, um dever de indenizar, ele não será atingido pela abolição crimes. Então percebam vocês que se aquele indivíduo foi condenado, está cumprindo pena e foi condenado, por exemplo, a uma indenização àquela vítima, a pena ele deixará de cumprir, caso venha uma lei, uma abolição crimes, né? A pena ele deixará de cumprir. Mas o efeito extrapenal, aquela indenização, ele vai ter que continuar arcando. E é justamente por isso que eu coloquei aqui para vocês a diferença entre crime e ilícito. Ilícito, pessoal, é aquilo que é contrário ao ordenamento. E crime é aquilo que é contrário ao ordenamento penal. É como se o crime fosse uma espécie do gênero ilícito. Então pode acontecer que uma conduta ela seja sancionada pelo direito civil, por exemplo, mas não seja uma conduta prevista como crime. É justamente por isso que é essa diferenciação entre efeitos penais e efeitos extrapenais. Beleza? Outro caso que nós temos que estudar, de sucessão de lei penal no tempo, é a novatio legis in melius, que é aquela lei que vem para beneficiar o réu. E aí, pela própria disposição do artigo 2º do Código Penal, nós já vimos que ela retroage. E trouxe o exemplo para vocês aqui, para vocês lerem. Vou deixar disponível aqui o material para vocês depois façam o download desse material, mas a ideia aqui é do artigo 112 da LEP, da Lei de Execução Penal. O artigo 112 ele traz ali a previsão da progressão de regime. Quais seriam aquelas frações a serem cumpridas pelo apenado para que ele venha progredir de regime de execução de pena, regime fechado, para semiaberto, para aberto. E aí, uma lei, que foi essa Lei 13.769, de 2018, ela adicionou esse parágrafo terceiro a esse artigo, falando o seguinte: olha, no caso de mulher gestante ou que for mãe ou responsável por criança ou pessoas com deficiência, os requisitos para progressão de regime são cumulativamente, e aí traz aqui os requisitos. Dentre eles, o cumprimento de pelo menos 1/8 da pena no regime anterior. Então vejam vocês que é mais benéfico do que aquele regime anterior, que seriam os casos ali do caput do 112. Então, se for mulher gestante ou que for mãe ou responsável por criança ou pessoa com deficiência, ela vai ter que cumprir, pelo menos em termos de tempo, apenas 1/8 no regime anterior. Então, é uma lei que veio beneficiar a situação daquela penada, né, da ré, e aí ela vai ser aplicada, mesmo que aos fatos anteriores à sua vigência. Beleza? E aí fica a indagação: qual o juiz competente para a aplicação da lei penal mais benéfica? Aí vem a súmula 611 do STF e nos socorre nesse ponto. Fala o seguinte: olha, transitada em julgado a sentença condenatória, compete ao juiz das execuções a aplicação de lei mais benigna. Então, se aquele indivíduo ele já teve contra si uma sentença penal condenatória e está ali cumprindo pena, se vier uma outra lei mais benéfica ou que preveja a revogação daquele crime, vai ser o juízo da execução o responsável por aplicar aquela lei mais benéfica. Aí a doutrina faz a seguinte distinção: olha, beleza, se houver a necessidade de uma mera aplicação aritmética daquela lei, por exemplo, a lei anterior previa uma pena mínima de 1 a 4 anos. A lei posterior começou a prever uma pena mínima de 6 meses a 2 anos, por exemplo. Então, vai ter que haver ali apenas uma adequação aritmética. Então, se isso se der depois da sentença penal condenatória com trânsito em julgado, aí o juízo da execução vai ser o responsável. Entretanto, se for necessário um juízo de valor, aí então o processo vai ter que ser remetido ali para o juízo de conhecimento, o juízo de primeiro grau, para poder fazer ali a aplicação daquela lei, porque aí entende-se que haveria necessidade de um juízo de valor. Aí teria que haver, por exemplo, uma revisão criminal, alguma coisa nesse sentido, para que aquele juízo de primeiro grau ele seja o responsável pela aplicação e não o juízo da execução. A doutrina faz dessa distinção, mas na prova, os senhores, principalmente prova objetiva, vocês vão ficar com o enunciado da súmula 611 do STF. Essa distinção doutrinária a gente traz, claro, numa prova subjetiva, numa prova dissertativa de segunda fase, ou até mesmo numa prova oral. E aí, e se houver dúvida sobre qual lei seria a mais benéfica? E pode combinar leis, né? Tem ali a lei que foi revogada, ela prevê um critério que é mais benéfico para o réu, mas aquela lei que revogou, né, a anterior, ela prevê um outro critério que também é mais favorável. Eu posso juntar essas duas leis?
essas duas leis, aí fica essa a indagação. E a outra é a seguinte: olha, tem duas leis, realmente. A lei A, que vigorava ali na época do fato, e a lei B. Beleza. Só que eu, juiz, entendo que a lei B é mais benéfica ao réu, então eu vou aplicá-la retroativamente. Só que aí o réu chega e fala o seguinte: não, juiz, espera aí. Para mim, eu entendo que a lei A é mais favorável, né? Então a doutrina fala o seguinte: olha, se houver essa dúvida, nada mais sensato do que o acusado ele ser provocado para se manifestar sobre qual lei seria mais benéfica a ele. É a solução que a doutrina prevê. E a outra indagação é a seguinte: pode combinar ou não lei penal? Pessoal, a doutrina, em sua grande maioria, fala o seguinte: não pode. Não pode haver essa combinação de lei penal, até mesmo porque, se o juiz estiver combinando a lei A com a lei B, é como se ele estivesse aplicando uma terceira lei. Então, ele estaria se arvorando no papel de legislador. Ele estaria atuando como um legislador, aplicando uma terceira norma, criando uma terceira norma para aquele caso. Aí, pessoal, tem a súmula 511 do STJ, que fala o seguinte: olha, é cabível, ele tratou, nesse caso, o STJ resolveu uma questão de sucessão de leis penais no caso de crime de tráfico. Ele falou o seguinte: olha, é cabível a aplicação retroativa da 11.343, desde que o resultado da incidência das suas disposições na íntegra seja mais favorável ao réu do que o advindo da aplicação da Lei 6368, sendo vedada a combinação de leis. Existe, de fato, essa posição, essa súmula do STJ, que prevê a impossibilidade de combinação de leis. Vejam vocês que o tribunal previu a aplicação da nova lei desde que seja na íntegra. E separei para vocês aqui também esse recurso extraordinário 596.152, e muitas pessoas podem estudar esse julgado e entender de uma forma equivocada. Por quê? Porque nesse julgado em específico, o STF ele admitiu a combinação de leis para beneficiar o réu. Só que tem uma peculiaridade nesse caso, porque houve empate na votação, houve empate, e a gente sabe que numa votação por órgão colegiado, dando um empate, havendo um empate, nós temos a posição mais favorável ao réu. Então, nesse caso específico, era mais favorável combinar as leis, combinar aquelas duas leis que estavam ali sob análise. Aí, nesse caso, houve a combinação, houve a aplicação realmente das duas leis, mas por uma peculiaridade do sistema processual penal e não necessariamente uma posição do STF. Então, a posição que a gente vai ficar aqui, pelo menos para provas objetivas, é de que não pode haver essa aplicação de uma terceira lei, por assim dizer. Beleza? E a gente vai continuando aqui, por fim, a continuidade normativo-típica, ou o princípio da continuidade normativo-típica. Antes de falar o que é a continuidade normativo-típica, eu preciso que vocês entendam o seguinte: quando a gente fala em abolicio crimes, ocorre uma supressão formal e material da conduta. Ou seja, o tipo penal, a lei penal, deixa de prever aquela conduta como crime, aquele tipo não mais existe, né, no nosso ordenamento, e o sistema penal deixa de prever aquela conduta deixa de ver aquela conduta como conduta necessária a ser combatida pelo sistema penal. Então, vejam vocês que houve uma supressão formal, o tipo foi excluído do Código Penal, e houve uma supressão material. A gente não entende mais que aquela conduta precise ser combatida pelo direito penal. Diferente, pessoal, é a continuidade normativa típica. A continuidade normativa típica, a ideia é a seguinte: pode até haver uma supressão formal. Aquele tipo penal ele pode ser ali riscado do Código Penal, por assim dizer. Mas aquela conduta, ela não deixa de ser combatida pelo sistema penal. Ela não deixa de ser combatida pelo nosso ordenamento. Um exemplo clássico que a gente tem é o crime de estupro e atentado violento ao pudor. O atentado violento ao pudor, ele era previsto em um tipo penal distinto do crime de estupro. E aí depois veio uma lei e uniu esses dois tipos, né? Uniu essas duas condutas. Então, em um tipo penal só, tem a conduta de atentado, o crime de atentado violento ao pudor e o crime de estupro. Ficou tudo sobre a égide do crime de estupro. Significa que houve a abolício crimes quanto ao atentado violento ao pudor? Não. Houve uma continuidade normativa típica. Ainda que aquele tipo formal tenha sido afastado do nosso ordenamento, aquela conduta continuou sendo punida. E um exemplo muito atual, pessoal, é a questão da injúria racial. Então vejam vocês que o parágrafo 3º do 140 do Código Penal, ele fala o seguinte: se a injúria consiste na utilização de elementos referentes à religião,
ou a condição de pessoa idosa ou com deficiência, e aí ele prevê que a pena de reclusão de 1 a 3 anos. Se você não é aquela pessoa que estuda, que está acompanhando as mudanças legislativas, você poderia olhar e pensar: "Ué, mas não era aqui que havia aquela previsão da injúria racial? Eu não vi nada referente à raça aqui". E aí você teria então que se valer dessa lei 14.532 de 2023, que previu o artigo 2º-A da lei, ficou aqui um errinho de digitação, da lei 7.716, aquela lei do racismo. E aí ele prevê, então, que injuriar alguém, ofendendo-lhe a dignidade ou decoro em razão de raça, cor, etnia ou procedência nacional. Então vejam vocês que a injúria racial, que era prevista ali no parágrafo 3º do 140, foi trazida aqui para a lei 7.716. Então, houve a supressão material da conduta, o ordenamento deixou de prever essa conduta como abjeta, como uma conduta, diversa conduta como necessária a se coibir no âmbito penal? Não, não houve, né? Houve uma continuidade normativa típica. Ainda que aquele tipo penal tenha deixado de existir, aquela figura naquele tipo, a conduta continua sendo punida, ela continua sendo combatida pelo sistema penal, ela apenas mudou ali de lugar de tipo penal, beleza? E aí, pessoal, para a gente poder finalizar, falamos agora sobre lei temporária e lei excepcional. Lei temporária, pessoal, é aquela que é aplicada em razão de um prazo determinado de tempo. E a lei excepcional é aquela que é aplicada em razão de uma circunstância específica. Então vejam vocês, pessoal, que as características em comum dessas duas leis é a autorrevogabilidade e a ultratividade. Por que a autorrevogabilidade? Se é uma temporária, quando der o prazo certo, ela vai ser revogada. Se é excepcional, se aquela situação que ensejou a sua prática ela deixar de existir, ela também vai ser revogada. Então elas são leis autorrevogáveis. E por que ultrativas? Porque é o seguinte, pessoal, ainda que você pratique uma conduta quando estava em vigor aquela lei temporária, por exemplo, se você vier a ser processado somente quando essa lei temporária perdeu a sua vigência, essa lei ainda será aplicada àquele caso, ou seja, ela vai ser aplicada ultrativamente. Da mesma forma, a lei excepcional. E por que, pessoal, esse raciocínio? É porque é o seguinte, olha, se não fosse dessa forma, não teria razão alguma nós termos uma lei temporária ou uma lei excepcional, porque bastaria você se esquivar por tempo suficiente até que aquela lei temporária perdesse a sua vigência, fosse revogada, ou aquela lei excepcional, para que você se visse ali livre de ser punido por aquela conduta. E não é a ideia, não é a razão de ser da lei temporária e da lei excepcional. Tem doutrinador, a exemplo do professor Rogério Greco, que questiona realmente essa constitucionalidade dessas leis. Ele fala o seguinte: olha, a lei penal, ela tem que ser, a lei penal benéfica, ela tem que ser retroativa, né? Ela retroage para beneficiar o réu. Então, essas leis temporárias, leis excepcionais, elas são inconstitucionais. Entretanto, não é o entendimento da doutrina majoritária e da própria jurisprudência. Entende-se que elas são, de fato, constitucionais. Beleza? E aí, pessoal, nós chegamos ao final da nossa quarta aula de direito penal. Vamos fazer essas aulas ali no máximo 40 minutos, que fica uma aula fácil de vocês acompanharem, que fica uma aula ali, eu acho que num tempo bacana para a gente desenvolver esses conteúdos. Afinal de contas, nós fazemos aqui sem pressa, comprometidos em trazer para você um material de qualidade, uma aula que possa realmente acrescentar. Já disse a vocês que nós precisamos estudar não de forma prazerosa, mas de forma sistemática. Então, ou sistematizada, né? Ainda que você tenha um conteúdo jurídico já bem desenvolvido, já bem ali sedimentado, imagino que essas aulas vão servir para você, pelo menos a título de revisão, de você revisitar aquela matéria. Afinal de contas, essa é a essência do estudo para concurso público. É você estar sempre preocupado em aprender, mas sempre com um olhar criterioso para aquelas matérias, para aqueles conteúdos que você já aprendeu, que você já revisitou, que você já passou, para que eles não caiam no esquecimento, e que na prova, seja uma prova escrita, uma prova oral, prova dissertativa, você consiga de fato acessar aquele conteúdo que você sabe que você já viu. Quantos de nós, né, já passamos por essa situação de às vezes estar fazendo uma prova, objetiva, dissertativa, o que for, a gente vê aquele tema e fala assim: nossa, eu já vi isso em algum lugar, só não estou sabendo acessar esse conteúdo, só não estou sabendo acessar esse conhecimento. E é por isso que a revisão, né, você revisitar essas matérias é tão importante. Eu acho que essas aulas, elas vão servir para isso. E caso você não tenha, de fato, um conhecimento, um conteúdo jurídico ali sedimentado, pelo menos não no direito penal, essas aulas, imagino que vão servir para você
adquirir esse gabarito, né, adquirir esse corpo aí no direito penal e conseguir enfrentar toda e qualquer prova de concurso, pelo menos aqui na nossa matéria que a gente está se propondo a fazer no direito penal. Tá certo, pessoal? Então eu deixo aqui, mais uma vez, meu forte abraço. Ao longo da semana, nós vamos soltar o material com as questões referentes a essa aula, para você poder resolver, para você poder testar o seu conhecimento, sistematizar essa aula e fixar esse conteúdo. E às sextas-feiras, nós divulgamos a aula de resolução de questão. Então, mais uma vez, se você não é inscrito, eu sugiro que você se inscreva no canal, você ative as notificações, você compartilhe esse vídeo com alguma pessoa, algum colega, algum companheiro aí que está estudando também para concurso, que está também nessa mesma pegada, e não perca os vídeos que nós vamos divulgando, tá certo? Deixo aqui meu e-mail, deixo aqui meu Instagram, me sigam lá nas redes sociais também. Lá nós colocamos vários conteúdos motivacionais, de organização, planejamento, dicas de estudo, além de dicas de direito penal, processo penal e criminologia, que são as matérias que eu mais tenho gosto ali por lecionar, por tentar dividir um pouco o meu conhecimento com vocês, tá certo? Então fica aqui meu forte abraço, espero vocês na nossa próxima aula. Tchau, tchau.